Bom dia, meninas. Me atrasei aqui um segundinho. 1 minuto, na verdade. Tava despedindo do marido que foi trabalhar. Mas já começamos. Como é que vocês estão, meus amores? Muito obrigada, Cláudia. Vamos convidar o pessoal, né, para vir aqui para cá pro café com a gente. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que vale a pena a gente refletir de vez em quando. Vamos falar sobre a finitude da vida, que é algo que muitas vezes a gente deixa passar batido, né? Ontem foi aí o dia que se celebra, se homenageia os mortos. Então, vale a pena a gente parar e pensar um pouco sobre como nós estamos vivendo a nossa vida, uma vez que nós estamos aqui para amadurecer a nossa personalidade, estamos aqui também para salvar a nossa alma, né? Estamos aqui para viver uma vida com sentido. Então, vale a pena a gente pensar a respeito disso, fazer um balanço, né? E eu confesso para vocês que eu mudei esse assunto recente agora, né? Eu ia falar sobre outra coisa, mas eu achei muito importante falar a respeito disso. Tá certo? Se você puder, envie aí para outras pessoas também. Este assunto é muito. A live hoje vai ser bem mais rápida do que o normal, tá, gente? Eu espero, né? Vamos lá, então, né? Começar pra gente não perder tempo. Quem for chegando aí vai pegar o bonde andando. Deixa eu só dar um bom dia aqui especial para todo mundo que chegou agora. A Grazi, a Cláudia, bom dia. A Kessia, Rose, Roselaine, Ana, Lidiane. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com a Fabi. Gente, eu tô achando que esse nosso café ele vai ficar uma vez por semana só, tá? Porque tá um pouco puxado para mim por conta dos horários, né, das outras coisas que eu tenho que fazer. Eu acho que a gente vai fazer esse café apenas uma vez por semana, porque 3, assim, acaba exigindo muito de mim. Não sei se vocês aí estão de acordo, mas eu voto pra sim, né, uma vez por semana. Bom dia, Andréia. Seja bem-vinda, amiga. Dani tá chegando agora também, né? Se você puder, gente, se seu dedo não for da cãibra, pega esse aviãozinho aí, envia para todo mundo, mete o dedo no coração, compartilha essa live porque o assunto hoje é muito importante, tá? Então vou começar logo aqui pra gente não perder tempo. Bom, vamos lá. Ontem, né, dia 2 de novembro, se comemora, não vou dizer nem que se comemora, mas se homenageia, né, os mortos. É o Dia dos Finados, né? Nós conhecemos popularmente falando como o Dia dos Finados. E muitas vezes, eu lembro que quando eu era criança, quando chegava esse dia, parecia assim que lá na vila onde eu morava, né? Parecia que o clima ficava muito fúnebre, né? Ficava um clima muito pesado, sabe? A gente via muita tristeza no olhar das pessoas, porque elas estavam ali indo levar flores, né, para os seus mortos, para os seus familiares que morreram, seus entes queridos, levar ali uma vela, talvez, fazer uma visita ali no cemitério, né? E eu na minha ingenuidade ali de criança, né, na minha infância, eu não entendia muito essas coisas, né? Eu não entendia por que, sei lá, parece que um negócio assim pesava naquele lugar, que o clima ficava pesado, né? E aí, à medida em que a gente vai crescendo e a gente vai entendendo, principalmente quando você tem um certo conhecimento da palavra de Deus, né, da Bíblia, aí você vai começando a refletir sobre certas coisas. No entanto, a grande maioria das pessoas dormem naquilo que a Bíblia chama de o sono da indolência, ou seja, são pessoas que estão literalmente
anestesiadas, vamos dizer assim, da realidade, né? Desconectadas da realidade. Tanto é que falar de morte é uma coisa muito pesada, é uma coisa muito, não, vamos evitar, né, falar desse assunto. Mas, inclusive, eu estava agora participando de uma live agora com uma professora de logoterapia, e ele falava exatamente isso, que para o nosso querido Viktor Frankl, né, falar de morte, inevitavelmente, é falar de vida, né? Por quê? Porque a morte, ela faz parte da vida. E aí a gente para analisar, ali no livro de Eclesiastes, né, tem uma passagem que diz o seguinte: é melhor ir a uma casa onde há luto. Gente, essa passagem, ela demorou muito para entrar na minha cabeça. Eu dizia, eu não quero ir numa casa onde tem luto, né, onde tem morte, onde tem uma pessoa sendo velada ali, onde há um velório, do que numa casa onde há festa. Essa ficha, ela demorou a cair, né, como demora a cair para muita gente. Mas veja bem, é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde há festas, né? Pois a morte é o destino de todos. Mas as pessoas muitas vezes só param para pensar nisso no dia de finados ou quando perde alguém. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isto a sério. Sabe? Então, a Bíblia, ela não está mentindo quando ela diz que há mais sabedoria, né? Que é melhor ir numa casa onde há luto do que onde há festa. E nós vamos entender o porquê. A tristeza, ele diz mais, a tristeza é melhor do que o riso, porque assim o coração fica mais sábio, o coração fica melhor. Você tá entendendo? Tem gente que não vai aguentar ficar nessa live aqui porque é um assunto realmente pesado, mas meu compromisso é com quem tá aqui para amadurecer, né? Eu tô sempre falando com vocês, batendo nessa tecla que o meu objetivo neste perfil é levar as pessoas a expandirem o seu grau de consciência, a refletirem melhor sobre a vida, especialmente sobre a vida que estão levando, né, sobre a biografia que estão construindo, sobre a narrativa que estão contando, certo? Assim como eu tenho trabalhado isso dentro de mim, eu gosto de compartilhar, porque tudo que eu aprendo, eu gosto de compartilhar, que assim, inclusive, o meu aprendizado também, ele se torna melhor, certo? Então, veja bem, por que Salomão escreveu isso ali no livro de Eclesiastes, né? Que dizem que é o livro onde Salomão era ranzinza, né? Teve a época de Salomão, onde ele era o grande sábio. Teve a época de Salomão, onde ele foi um grande apaixonado, um grande romântico, né? Que ele via as coisas ali no livro de Cantares, né? Meio cor-de-rosa. Mas essa fase de Salomão chamam de a fase ranzinza de Salomão, que é a fase eclesiástica, vamos dizer assim. No livro de Eclesiastes. Mas, gente, muitas pessoas vivem a sua vida de uma maneira aleatória, né? Vivem a vida como se não houvesse amanhã. Aquilo que eu sempre tô falando aqui, aquela filosofia carpe diem, ou seja, aproveita o momento, né? Curte agora. Inclusive, a professora Lucelena Galvão, que também é uma professora minha, maravilhosa, professora de filosofia, outro dia ela fazia a seguinte reflexão, né? Teve uma pessoa que ela passou por um momento muito difícil, né? Inclusive gente que escapou do Covid, né? Que pegou o Covid. A gente sabe que muita gente morreu, né? Por conta dessa doença, muita gente perdeu a vida. E teve uma pessoa que passou por isso, ela contava essa experiência, né? Porque a pessoa que ela estuda filosofia, ela acaba refletindo sobre tudo que acontece na vida, ela não olha aquela informação simplesmente e deixa passar. Ela sempre vai trazer um aprendizado, né? Ela sempre vai praticar ali a observação. E essa pessoa, né, que passou pelo Covid, que quase morreu, que saiu dali, quando perguntaram para ela qual que era a sua maior lição disso tudo, tipo assim, ela estava recebendo uma segunda chance, né, da vida e tudo. E ela simplesmente disse assim, a lição que eu tiro é que agora eu tenho que curtir. Que eu tenho que aproveitar mais, né, a vida. Aí a professora dizia o seguinte, é sério que essa foi a sua grande lição? Que agora eu vou curtir. Vou curtir, né, porque é a vida e tal.
Ou seja, tem pessoas que a vida lhe dá uma baita oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de aprendizagem, e ela desperdiça a oportunidade. E ao invés de ela se tornar mais sábia, ao invés do seu coração engrandecer no sentido de grandeza, de nobreza para a vida, né, propriamente dita, ela acaba não aprendendo nada. Eu vou curtir, ou seja, eu vou continuar vivendo a minha vida de qualquer jeito. Eu vou continuar sendo levada pelo prazer. Eu vou continuar buscando o meu próprio bem-estar e eu não tô nem aí com o que vai acontecer. Ou seja, se ela atravessar a rua e morrer atropelada, ela não deixou nenhum legado, ela não deixou nenhum aprendizado. Sabe? Então, muitas vezes, a dificuldade pela qual você passa, ela te tira de uma rota, te coloca na outra, ela muda completamente a sua vida. Muitas vezes, eu já vi, eu já li, eu já estudei, eu já conheci pessoas, né, que após receberem um diagnóstico fatídico de que tinha alguns meses de vida, né, por conta do estilo de vida que estava levando, a pessoa mudou tão radicalmente a sua vida, o seu estilo de vida, a sua maneira de viver, que ela não só se curou, como moldou, como transformou o seu corpo inteiro, né, a sua mente mudou, o legado que ela foi deixando foi diferente. Né? A pessoa muda da água para o vinho, muda completamente quando ela vive uma experiência assim. Então, às vezes, a dificuldade ela vem para nos tirar de uma rota, né? Para recalcular a nossa rota. Eu falava sobre isso, inclusive, numa caixinha que eu respondia, onde uma pessoa colocou assim: Fabi, eu estou passando por um momento de muitas turbulências, eu estou desesperançosa, eu estou perdida, eu estou sem saber o que fazer. E eu dizia exatamente isso para ela, que às vezes essas turbulências, esses períodos difíceis que nós passamos, esses períodos de vale, eles são necessários para tirar você da zona de conforto, da zona de estagnação, da zona de letargia. Você tá entendendo? Então nada acontece por acaso. O que não pode acontecer é você ficar repetindo o mesmo ciclo, né, de tragédia após tragédia, de perdas, de falências, de tristeza, e você não aprender nada com aquilo. Por isso que eu achei extremamente necessário trazer este assunto aqui para nós pensarmos sobre a finitude da vida. Não fique esperando pensar na morte só no dia de finados, que nem aconteceu ontem com muita gente. Né? Quando chega o dia de finados, que deu uma pausa aqui, voltou. Né? Então assim, veja, não é só no dia de finados que você tem que parar para pensar sobre a finitude da vida. Porque você nem sabe se você vai chegar até o fim do dia. Não sabe se vai chegar até amanhã, certo? Então, nós só temos por certo na nossa vida o agora e a hora da nossa morte. E nós precisamos refletir sobre que vida nós estamos vivendo. Quando nós não paramos para pensar a respeito disso, a gente está vivendo essa vida aleatória, a vida de quem não aprendeu nada. E aí você vai vivendo loucamente, vai curtindo, os dias vão passando, né? Como diz vou esquecer agora o nome do filósofo que falou isso, ele diz o seguinte: você é aquilo que você faz repetidas vezes, né? Ou seja, de segunda, quarta e sexta você vai repetindo, de segunda até sexta você vai repetindo o mesmo comportamento, esperando pelo final de semana para ter um pouquinho de alegria, né? Tomar ali uma cerveja, sair de repente, aí volta segunda-feira e de novo aquele ciclo vai se repetindo, ou seja, repetidas vezes você vai fazendo a mesma coisa, sem evolução, sem crescimento, sem mudança. Você tá entendendo? Até que um despertador toca. Que despertador é esse? A notícia da morte de alguém. Alguém que você ama muitas vezes, né? Alguém que você conhece. Às vezes você nem tinha tanta intimidade, mas uma notícia que chegou e que te pegou de surpresa, de repente. Meu Deus, mas tão jovem. Não acredito que essa pessoa... Aí você entra em choque, você entra naquele clima de caramba... Aí você para pensar na brevidade e na finitude da vida. Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido? Tá caindo essa ficha? Por que Salomão escreveu que há mais sabedoria numa casa onde há luto do que numa casa onde há festas? Porque quando você tá em festa, quando você tá no pico, você não reflete sobre nada.
você se entrega à luxúria, né, ao bel prazer, vai vivendo aí a vida maluca, a vida loucamente, e você não para pensar sobre a vida, sobre a finitude da vida e a vida que você está levando. Certa vez, um psiquiatra, ele foi um psiquiatra ou psicólogo, não vou lembrar agora, ele foi chamado por um casal desesperado que tinha acabado de perder o seu filho, né? Um filho ainda jovem, rapaz, novo. E obviamente os pais, eles não foram preparados, né, para perder os filhos. Geralmente a lei natural da vida é que os pais se vá antes dos filhos. E esse casal perdeu seu filho, então eles chamaram, né, esse doutor ali desesperadamente. E a logoterapia, ela é maravilhosa porque ela estuda muito isso, sabe? Ela estuda o sentido da vida. Eu sou apaixonada por essa disciplina, vamos dizer assim, porque eu gosto de entender isso, né? Principalmente quando você lida com seres humanos, né? Você entender o sentido da vida. E aí, quando ele chegou na casa daquele casal que estava desesperado, se rasgando ali de dor, né? Por conta da partida do seu filho tão precocemente, a mãe dizia para ele o seguinte: por quê? Né? Porque onde que tá o meu filho, doutor? Pelo amor de Deus, me diga, será que existe realmente vida após a morte? Será que eu vou encontrar meu filho um dia? Será que eu vou matar a saudade? Eu não tô aguentando, eu tô desesperada. E ele, assim, obviamente, para não misturar os assuntos, né? Porque ele tratava da mente, do comportamento humano ali, e ele não queria misturar muito as coisas. Então ele disse assim: querida, eu não posso lhe afirmar se existe vida após a morte, né? Porque não cabe a mim, esse território não é meu. Você pode, inclusive, consultar o seu pastor, consultar o seu sacerdote, o seu padre lá. Ele vai te explicar a respeito disso. Mas uma coisa eu sei, que existe morte enquanto se vive. Existe morte enquanto há vida. O que significa isso? Que existem pessoas que já morreram e que só estão vegetando nessa vida. Por quê? Porque estão vivendo a sua vida dessa maneira, usando 1000 e uma desculpas, culpando e responsabilizando todo mundo pela sua vida infrutífera, pelos seus fracassos, pela sua procrastinação. Se o ser humano soubesse, né, se ele tivesse a certeza de que esta vida aqui que nós temos, ela é eterna, né, nós já somos, né, quando eu digo nós, é o ser humano, que a preguiça, ela paira sobre todos, né, e nós, por natureza, já somos procrastinadores, por natureza. Mas se nós soubéssemos que essa vida é eterna, se tivéssemos essa certeza, você não vai morrer nunca, aí nós seríamos procrastinadores por excelência. Tudo nós adiaríamos ainda mais, certo? Então, essa reflexão aqui sobre a morte, né, sobre a finitude, Fabi, que tema pesado, né, para tratar e tal. Mas, gente, se a gente não parar para pensar sobre isso, quando é que a gente vai parar para pensar? Se nós só temos 2 momentos na vida, o agora e a hora da nossa morte. Mais do que você ter medo de morrer, você precisa se preocupar com a vida, com o estilo de vida que você está levando, com o tipo de vida que você está vivendo, com a narrativa que você está construindo, com a biografia que você está escrevendo. Entenderam? Então, por isso que Salomão escreveu que há mais sabedoria, né? Que é melhor ir a uma casa onde há luto do que numa casa onde há festa, porque quando você se depara com alguém ali morto, quando você se depara com velório, quando você se depara com pessoas chorando, você se dá conta, é como um despertador que toca assim e diz: tá vendo aí, ó? Você pode ser o próximo. E aí, o que você tá vivendo? O que você tá fazendo da sua vida? Porque a gente vê às vezes mortes, né, acontecendo, tal, ao redor, né, uma pessoa lá e tal, vai morrendo e dá aquele certo susto assim, mas você logo esquece, até que chega muitas vezes alguém perto de você, alguém às vezes da família, né, às vezes um amigo muito próximo, e aí a ficha cai, aí dá um medo, sabe?
Só que se a gente só tiver o medo e não parar para pensar na vida que nós estamos vivendo, não tá valendo a pena viver. Então não espere um despertador tocar, né, nesse sentido, para poder você acordar para a vida que você tá levando. Que vida é essa que nós estamos falando? Sabe? Que vida é essa que nós estamos falando? Eu estou falando da nossa vida cotidiana. Eu estou falando de o quanto que você tem, o quanto que nós temos nos dedicado, por exemplo, a servir aqueles a quem amamos, ou que dizemos que amamos. Queridos, por muitas vezes, a gente é muito carinhoso, é muito prestativo, generoso com os de fora. Com os de fora, às vezes, a gente é muito sorridente, a gente é bem-humorado. E com os de casa, que são os nossos verdadeiros próximos, né, nós não conseguimos, às vezes, ir pegar um copo de água lá para a mãe, para o marido, a gente acha ruim. A gente maltrata, né? Maltrata aqueles que estão convivendo com a gente, despreza. Ontem eu vi uma reflexão no Facebook que diz o seguinte, nesse dia dos finados, muita gente vai receber flores. Só que estas pessoas, essas mesmas que vão receber flores, às vezes não ganharam um abraço enquanto estavam vivas. Só depois que se vai é que vem o arrependimento, né, o remorso. Você tá entendendo? Então, falar de morte é necessário, porque quando você fala de morte, você está falando da vida. A vida faz parte, a morte faz parte da vida. Você não é eterno e você precisa pensar a respeito disso. Nós não somos eternos. Nós precisamos pensar a respeito disso. Quando você vai num cemitério, por exemplo, né, você vê que ali mais do que túmulos, mais do que corpos se decompondo, né, mais do que ossos sendo corroídos, mais do que tudo isso, você se depara com muitos sonhos que morreram. Muitos sonhos que foram sepultados junto com aquelas pessoas. Por quê? Porque muitas vezes esses sonhos ficaram apenas no campo do pensamento, né? No campo da imaginação. E não houve um desejo ardente por realizar estes sonhos. Quantos sonhos você já engavetou? À medida em que você vai engavetando os seus sonhos, é como se uma parte de você fosse morrendo. Porque é os teus sonhos que te motivam a viver. É os teus sonhos que te coloca de pé todos os dias, né, com a certeza, com o desejo de querer fazer mais e melhor para alcançar. Você está entendendo, queridos? Então não espere o despertador tocar. Ou melhor, viva uma vida de excelência, né? Eu não estou falando aqui daquele tipo de vida que, a minha vida daria um livro, a minha vida daria eu não estou falando disso, eu estou falando de uma vida ordinária, sabe? De uma vida onde você vive com excelência a sua vida ordinária de forma extraordinária. O seu dia a dia, do momento em que você acorda, do momento em que você toca os pés no chão quando sai da sua cama, até o momento em que você vai dormir. Fazer valer a pena cada minuto do seu dia, porque você é o que você faz repetidas vezes. Se você fica se dando desculpas o tempo todo para não fazer o que precisa ser feito, você está desperdiçando a sua vida. Ai, Fabi, sabe o que é? É que eu procrastino demais e eu não sei o que está me bloqueando. O que está te bloqueando é que você ainda não teve um despertador tocando bem perto da tua orelha para acordar para a vida. Você está entendendo? Quem não faz planos para a vida futura, nessa vida já morreu. Que vida futura é essa? É para onde está indo a tua alma? Para onde está indo a tua vida depois que você se for dessa daqui? Se você vive uma vida aleatória de qualquer jeito, para onde você acha que você vai? Eu não acredito em morte, em vida após a morte, eu não acredito nessas coisas. Tudo bem você não acreditar, né? Eu não tô aqui para obrigar ninguém a nada. Mesmo assim, se você não vive uma vida com sentido, em busca do sentido da vida, você já morreu nessa vida. Você já morreu.
sabe? Enquanto muitas pessoas estão aí em busca da sua satisfação pessoal, do seu prazer pessoal, né, abandonando seus sonhos de nobreza, muitos sonhos que às vezes Deus colocou no nosso coração, né, um sonho de vai lá, acredita em você, né, você tem um talento, você tem um dom, você tem uma habilidade, coloca isso ao serviço dos outros, coloca isso ao serviço do mundo e você está se calando, você já se trancou dentro do seu caixão, se trancou, só está esperando a hora de ser enterrada. De ser enterrado, porque você não está servindo, você não está vivendo a vida tal como ela tem que ser, tal como ela pede para ser vivida, sabe? Então, se a gente não parar para pensar sobre isso, se a gente ficar esperando o momento certo para poder agir, para poder tomar as melhores decisões, nós já estamos fadados ao fracasso, nós já estamos numa morte lenta. Então, não deixe para refletir sobre isso só no dia de finados. Não deixe para refletir sobre isso só quando você for numa casa onde há luto. Quando você vive uma vida com sentido, quando você vive uma vida, uma narrativa, digamos assim, que vale a pena ser contada, né? Porque tem, o que é o eixo narrativo da vida? É a forma como você conta a sua história, certo? Você pode muitas vezes, o eixo ele fica aqui, né? É o centro da vida, vamos dizer assim. E você pode girar esse eixo para o lado do negativismo, né, para o lado do vitimismo, certo? Ou você pode girar esse eixo e contar a sua história pelo viés da superação, pelo viés do aprendizado, do crescimento, da autotranscendência, que é aquilo que é de maior que o ser humano pode ter e que lhe move, né, para algo maior, sabe? O eixo narrativo é a forma como você conta a sua história, como você escreve a sua história. Enquanto você se coloca no papel de vítima, né, de coitado, de que o mundo conspira contra você, certo? De que dá certo para todo mundo, menos para você. Enquanto você se coloca nessa posição, você está contando a sua história. O seu eixo narrativo, ele é da preguiça, além de da preguiça de ouvir, é triste. Quem é que vai querer? O que as pessoas podem aprender com você? Hein? O que as pessoas podem aprender com uma história dessa? Mas quando você conta a sua história pelo viés do aprendizado, né, da superação, do crescimento, da autotranscendência, aí sim é uma história que vale a pena ser contada. É uma história que vale a pena ser vivida. É uma biografia forte. Tá entendendo? Então, o meu desafio para você hoje aqui é pensar a respeito disso, né? Se você puder, depois vai lá no livro de Eclesiastes, leia esse livro. Leia esse livro, sabe? Às vezes o que falta para nós é sair um pouco do romantismo, dessa fumaça rosa que tomou conta das nossas vidas. A gente precisa ter uma atitude mental positiva diante da vida. Que atitude, inclusive eu vou fazer uma live só sobre atitude mental positiva, né? Daqui a uns dias. Mas veja bem, o que é uma atitude mental positiva? É pensar no seguinte: enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou viva, eu vou fazer o melhor de mim. Eu vou dar o melhor de mim para fazer a minha vida valer a pena. Sabe? É importante a gente pensar sobre isso. Sobre o estilo de vida que nós estamos levando. Teve gente que já perdeu tanta coisa na vida. Perdeu amigos, perdeu casamento, perdeu às vezes empresa, perdeu emprego, perdeu tanta coisa e ainda assim não acordou. E vai continuar perdendo até não lhe sobrar mais nada e mesmo assim não acorda para a vida. O que você está esperando perder para esse despertador estourar no teu ouvido? Um filho? Um pai, uma mãe? Alguém que você ama? Então não vamos pensar na morte só no dia de finados, ou só quando você vai numa casa onde há lutos. Vamos pensar na vida que nós estamos vivendo, porque o dia que o despertador te chamar, você vai estar pronto. Quando a morte chegar para você, você vai estar pronto. Você viveu uma vida com sentido. A gente precisa pensar sobre isso, queridos. Falar de morte é falar de vida, porque a morte faz parte da vida. Ok? Então, mesmo que você não acredite em vida após a morte, faça a sua vida hoje valer a pena. Viva uma vida com sentido. Se pergunte, faça uma análise. Que tipo de mãe eu estou sendo para os meus filhos?
Será que eu estou super protegendo demais? Né? Será que eu estou impedindo o crescimento dos meus filhos? Será que eu estou ajudando eles a salvarem a sua alma? Que tipo de esposa eu estou sendo para o meu marido? Será que eu sou aquela que só reclama, que é chata, que acusa, que condena? Será que em algum momento eu posso ser um canal de bênção na vida dele? Será que eu estou ajudando ele a salvar a sua alma? Será que eu estou representando Deus nessa terra por onde eu vou? Sabe? Que tipo de profissional você tem sido? Aquele que entrega um trabalho meia boca? Aquele que reclama do salário que ganha? Né? Aquele que fala mal de todo mundo? Eu preciso pensar sobre isso. A vida me convoca, nos convoca a uma reflexão. A vida não é eterna, queridos. Pare de desperdiçar sua vida com bobagem. Pare de ficar guardando mágoas no seu coração. Pare de ficar esperando a validação de todo mundo, esperando a aprovação de todo mundo. Pare de viver essa vida que não está te levando para lugar nenhum. Está na hora de você começar a olhar mais. A resposta que você busca aqui fora está dentro de você. Sabe? As respostas que você tem buscado aqui fora, você vai encontrar dentro de você. Então para de ficar remoendo coisas bobas. Para de ficar trazendo demais o teu passado pro agora. E remoendo. Ou então ficar futurizando demais as coisas e esquecendo-se da única coisa que você tem de concreta. O teu presente. O teu agora. O teu hoje. Sabe? Porque uma hora o teu passado vai se tornar o teu presente. Como assim, Fabi? Você remói tanto que você acaba trazendo de volta para a tua vida tudo que você já reviveu. As mesmas mágoas, as mesmas dores, as mesmas feridas. Perdendo coisas, perdendo pessoas e mesmo assim não aprendendo nada com isso. Então não vale a pena viver um tipo de vida desperdiçada. É isso que eu quero que você pense sobre isso. Sabe? Hoje eu quero que você saia daqui pensando a respeito disso. Que tipo de vida você está vivendo? O teu coração tem se tornado cada vez mais sábio? Oi, gente, voltei. A internet deu uma falhada aqui. Já vou encerrar pra gente não perder aqui a live, tá? Mas esteja pronto, sabe? Pense a respeito de tudo que nós conversamos hoje aqui nesse café. Né? Eu não quero que você saia daqui para viver divagando por aí, a sua mente divagando, o seu corpo divagando, né? Em busca do bel prazer. Tenha uma vida com sentido. Decida fazer hoje, não amanhã, não depois, não segunda-feira. Hoje, sabe? Fazer o teu dia valer a pena, cada minuto do seu dia, cada segundo do seu dia. Pare de ficar desperdiçando o seu tempo, porque tempo é uma coisa que você não recupera. Quem está nessa live hoje aqui, escolheu estar aqui. Não tem como a pessoa que está aqui hoje, ela desver tudo que já viu aqui, tudo que ouviu aqui. Assim como aquela pessoa que escolheu não estar aqui nesse café, ela já não tem mais como voltar aqui. Ela pode até assistir essa live depois, mas ela já não tem mais como escolher fazer esse caminho de novo. Porque o tempo já passou. O tempo já passou. Né? A quarta-feira do dia 3 de novembro, ela nunca mais vai existir. Nunca mais ela vai existir, porque quando ela existir de novo já vai ser outro ano, já vai ser outra época, já vai ser outro tempo. O que você tem é o agora. Até pegue essa oportunidade que você tem e dê o seu melhor. No seu trabalho, no seu casamento, na sua maternidade, na sua vida, na sua saúde. Dê sempre o seu melhor. Aí sim você vai estar vivendo uma vida com sentido. Tá bom? Um beijo no seu coração. A gente se encontra. Eu vou definir melhor com vocês ainda sobre os nossos novos horários aí em relação ao café, porque provavelmente faremos apenas uma vez por semana, tá certo? Gente, se você quiser tirar um print, né, da nossa live de hoje e repostar nos seus stories, convidando outras pessoas, se esse café tem edificado a sua vida, se tem te trazido algum tipo de amadurecimento, de despertar, não deixe de compartilhar, sabe? Não guarde só pra você, convide também outras pessoas, me marque ali nos seus stories que eu vou fazer questão de repostar. Vou até dar um sorriso aqui, caso você queira tirar um print. Valeu a pena estar aqui conosco hoje? Muito obrigada pela presença de vocês, tá certo? Que Deus abençoe o seu dia e a sua mente,
né? Para que daqui pra frente você resolva de verdade aproveitar cada segundo do seu dia, tá bom? Beijo no seu coração e até a próxima.